Bom dia, bom dia. Vamos fazer uma reflexão a respeito desse título bem aqui. A Reforma do século XXI. A mensagem central extraída de 20 séculos de pregação de avivamento. Aí temos assim, Deus tem o direito sobre nossa vida. Eu sou o Senhor seu Deus. Direito divino versus necessidade humana. Qual é a necessidade humana? Deus é o dono de toda a criação. Em Atos 17 diz assim: Deus anuncia para todos os homens em todo lugar que se arrependam. Já no Salmo 24:1 diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não pertencemos a nós mesmos. Então aqui é a palavra do Senhor que está dizendo que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos criatura, criação de Deus. O direito de Deus está baseado no valor dele, não no nosso. Olha só o que ele diga. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Beleza e dignidade de Deus revelada versus controle legal. Em Mateus 13, 4 ao 46 diz assim: Tesouro, pelo gozo dele, vai, vende tudo quando tem. Em Romanos diz assim, 2:4 diz: a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, é essa bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que morresse morte de cruz, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Essa vida é após a morte, é a nossa alma descansar no paraíso. Nós já temos certeza de quando partirmos daqui que o nosso lugar, a nossa morada não é aqui. O corpo fica na terra, para a matéria perecer, mas o espírito ele sobe. Se estivermos vivendo uma vida contrito dentro da palavra. A salvação implica senhorio. Salvação que significa render-se. Em Romanos 10, 9, verso A, 10 diz assim: se confessares ao Senhor Jesus, Senhor e Salvador, estão sempre associados. Nós temos que confessar para termos essa direito e graça dessa salvação. O próprio Deus, o verso do humanismo evangelístico, o homocentrismo no motivo, na maneira e na mensagem. Em Apocalipse 7, 9 e 12 diz assim: multidão, louvor e glória. O amor é uma escolha, não apenas um sentimento. É a base da fidelidade, benevolência versus sentir-se bem. Em 1 João 3,14 diz assim: ágape, amor divino que envolve escolha altruísta pelo bem maior do próximo, de acordo com os valores divinos, reais, interrelacionados. Olha só como é o amor. É um amor divino que envolve uma multidão. O homem é culpado não apenas incapaz de agir. Culpa e não sentimento de culpa. A lei de Deus versus irresponsabilidade e determinismo. Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos nós pecamos. E para isso nós temos que confessar, nos arrepender e ser obediente à palavra do Senhor. Diz mais, em Ezequiel 18, 1, 25 diz assim: os filhos não serão punidos pelos pecados dos pais. Todas as palavras que se referem a pecado demonstram a natureza anormal e desumana do pecado coletivo. Você não pode culpar o DNA ou os demônios por você agir de forma errada. Então, os filhos não pagarão os pecados dos pais. Cada um pagará o pecado cometido. Cada um de nós, eu vou pagar os meus pecados. Os meus filhos pagarão os pecados dele. A palavra nos garante e diz isso. As leis de Deus não são impossíveis de serem guardadas.
Elas não são impossíveis. Diz aqui em Salmo 119, 96b, diz assim: teu mandamento é amplíssimo. Olha, teu mandamento é amplo. É amplo. Então, cada um de nós seremos condenado ou salvo pela nossa desobediência, pelos nossos pecados. O verdadeiro arrependimento é a salvação real. Base para o argumento: mudança completa versus rendição parcial, morte até mesmo para o justo, não apenas para os injustos, é para o bem. Segundo Coríntios 7,10 diz assim: da salvação ninguém se arrepende. Lucas 13, verso 3a diz assim: se vos não arrependerdes. Então, se vos não se arrependerdes, o que acontecerá? Será condenado. Então, por isso nós temos que nos arrepender. A salvação é um ato de misericórdia e graça de Deus. Ele diz mais aqui: o dom gratuito, gracioso de Deus versus nossa própria obra da justiça, que está lá em Romanos 10, 3, 4. Não nos merecemos. Nós não merecemos Cristo. Não há nada que possamos fazer para merecer seu amor ou favor. Deus apenas nos aceita. Jesus nos deu a sua vida. Está lá em Romanos, em 1 João 3,16, verso B. Então, Jesus, ele deu a sua vida por nós. Quem é de nós, mãe ou pai, que vai dar o seu filho para morrer por alguém? Ninguém faz isso. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, amou o povo, a humanidade de tal maneira, que ele entregou seu único filho para morrer morte de cruz, para que eu e você tivéssemos salvação. Jesus, ele morreu por todos, não importa a cor, credo, bens materiais, nada. Ele morreu por todos, porque ele não olha bens materiais. Ele olha o nosso físico e a nossa mente e o nosso coração. É isso que ele olha. Que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler a palavra do Senhor, para meditar nessa palavra que é viva e eficaz. Leia a Bíblia. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque Jesus está voltando. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, para que mais vida possa ser alcançada com esta mensagem de salvação. Se amanhã Deus me permitir, estarei aqui.